Panorama Geral, com Antônio Walter Frujueli. Opinião, entrevista, comentários, debate. Tudo o que você precisa saber sobre nossa cidade e nossa região. Panorama Geral, com Antônio Walter Frujueli, do Jornal DBC. Bom dia, amigos da nossa DBC FM. Estamos iniciando mais um Panorama Geral dentro do nosso Jornal DBC. Muitas informações, muitas notícias e nós começamos falando do tempo. Final de semana choveu um pouco, mas a seca ainda prejudica toda a região. Inclusive, olha, o rio Mogi Guaçu está chegando no seu fundo. Muitos peixes já estão ameaçados de extinção dentro da bacia hidrográfica. A situação mais grave é para a Piracanjuba. Anualmente eram encontrados 5 toneladas de peixe no rio Mogi. Neste ano foram encontrados só 16 exemplares. O peso médio de cada um é de 2 quilos. A cana, já estamos em plena safra, também não está dando o mesmo resultado de açúcar, inclusive diminuindo no tamanho e criando um prejuízo para o seu peso final. As chuvas estão castigando todo o sudoeste e principalmente o estado de São Paulo. Então, vamos ver quando chove, porque a chuva do céu está fazendo muita falta. Panorama Geral, com Antônio Walter Frujueli, do Jornal DBC. Informativo do transporte coletivo. Recadastramento de estudantes. Você que possui o BIS Estudante e está matriculado para este ano letivo, deve se recadastrar nos postos de vendas da Estação FEPASA ou na Alexandrina, número 781, munido do bilhete eletrônico, RG, CPF e comprovante de residência e ficha cadastral preenchida, que deverá ser retirada na escola. Mas atenção, os estudantes que não se recadastrarem não terão direito ao desconto. Informações, atenaspaulista.com.br ou 3306-4228. Atenas Paulista, transportando vidas. A Unimed não para de investir e agora oferece mais uma facilidade. É o call center 24 horas da Unimed São Carlos. Com apenas uma ligação, o cliente Unimed tem acesso aos principais departamentos e serviços. Em São Carlos, basta ligar 2107-7333. Já para o restante do país, 0800-724-8333. Se você ainda não é cliente Unimed São Carlos, faça seu plano e tenha essa e muitas outras facilidades. Acesse www.unimedsaocarlos.com.br e saiba mais. Campanha DBC-FM. Vamos lutar para que seja inserido no currículo escolar o ensino sobre a Constituição Federal. No Fundamental, Básico, Graduação e Pós-Graduação, o estudo será obrigatório. Você conhece a Constituição? Participe desta campanha. Divulgue. Lute pelos seus direitos. Apoio. Jornal DBC-FM. Panorama Geral, com Antônio Walter Frujueli, do Jornal DBC. Dentro das notícias preparadas para o programa de hoje, eu quero mandar um aviso para os taxistas. Alô, 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 taxistas de São Carlos. De 21 a 23 de julho, na próxima semana, vocês deverão fazer a verificação periódica anual do taxímetro, realizada pelo IPEM, Instituto de Pesas e Medidas do Estado de São Paulo. O órgão delegado do Inmetro tem como finalidade proteger o consumidor. A ação é obrigatória e vai ser realizada entre 9 às 16 horas, com intervalo de 12 às 14. O ponto de partida para a fiscalização é a rua Otto Werner Rosel, esquina da vereador Luca Petroni e Luca Perrone. Os taxistas devem agendar o horário pelo site ipem-sp ou www.ipem.sp.gov.br e emitir a GRU, Guia de Recolhimento da União, para o pagamento da taxa de verificação. No ato de verificação, cuja finalidade é proteger o consumidor, o alvará de estacionamento deve ser apresentado para que o taxista possa fazer o seu estacionamento. Certificado de propriedade do veículo,
Certificado de verificação do IPEM referente ao exercício de 2013. GRU quitada, comprovante de endereço, guia de serviço fornecida pela oficina que efetuou a última mudança de tarifa. E você também precisa ficar sabendo que outras informações podem ser obtidas pelo telefone 3368-1406 ou pessoalmente na sede da Delegacia de Ação Regional do IPEM em São Carlos, localizada, a rua Raimundo Correia 501, na Vila Marcelino. Você está aí, portanto, preparado para fazer esta vistoria. Vamos ter eleições este ano. As eleições são muito importantes, porque vamos escolher presidente, governador do estado, vamos escolher também deputados estaduais e federais. A região nossa, ela conta com 59 políticos, e inclusive pela região São Carlos, Ribeirão Preto, nós temos o total de 169 milhões previstos nas declarações dos candidatos. A região vai ter 59 políticos disputando as eleições, 59. E lembramos também que na Assembleia Legislativa estaremos concorrendo a 38 cadeiras e na Câmara dos Deputados a 21 cadeiras. Lembramos isso pela nossa região, não é verdade? Que são os deputados que nós temos da nossa região. Tendo em vista que no estado são 94 cadeiras na Assembleia Legislativa e, inclusive, 70 vagas no Congresso Nacional. Repito para você, a Assembleia Legislativa é constituída por 94 deputados estaduais. A Câmara Federal tem 70 vagas para o estado de São Paulo. Agora, a nossa região, Ribeirão Preto, Franca, Barreto, São Carlos, Araraquara, essa região norte, nós temos no nosso meio 38 deputados estaduais e 21 deputados federais. Lembramos para você que os gastos de campanha vão ser muito altos, inclusive de acordo com dados divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral, a estimativa da campanha, por exemplo, petista, é de 10 milhões de reais para os deputados da nossa região. O primeiro colocado na estimativa de gastos na campanha da região de Ribeirão Preto é o deputado são-carlense Newton Lima, ex-prefeito de São Carlos, de 2001 a 2008. Todos eles já abriram o seu CNPJ e estarão obrigados a prestar contas sobre doadores e a forma como utilizaram os recursos de campanha. Terão de ser feitas 2 parciais de prestação de contas entre julho e setembro, e uma depois da eleição terminada, com o limite da entrega até o dia 4 de novembro. É tudo controlado. A maioria dos candidatos que tentam uma vaga estadual em Ribeirão Preto, Franca, São Carlos, Araraquara, serão 59 disputando. Desse total, 38 tentam 94 cadeiras na Assembleia. Os outros 21, para os 59 candidatos da nossa região, vão disputar uma das 70 vagas na Câmara dos Deputados. As principais cidades da região somam 1.300.000 eleitores, 5,8 a mais que no total registrado no TSE em 2010. Ao lado de Newton Lima, tentam se reeleger deputado federal Antônio Duarte Nogueira, do PSDB de Ribeirão, Marco Aurélio Ubiali, do PSB de Franca. Baleia Roça, do PMDB, hoje deputado estadual, disputa uma cadeira federal. Os deputados estaduais que querem
permanecer são 4. O Elson Gasparini, ex-prefeito de Ribeirão, do PSDB, Rafael Silva, do PDT, Roberto Engler, do PSDB, Gilson de Souza, dos Democratas, e Roberto Massafera, do PSDB de Araraquara. Inclusive, o número alto de candidatos reflete a disputa por visibilidade para as eleições municipais que estarão ocorrendo em 2016. Portanto, fica aí também uma notícia sobre a política que é bastante interessante para ser transmitido a você. E o acervo de Salvador Dalí, inaugurado na última quarta-feira, dia 9, ainda não foi aberto ao público. Inclusive, um dia após ser inaugurado, na última quinta-feira, o pessoal foi lá procurar o acervo para ver portas fechadas. O local que abriga a exposição, com 100 gravuras assinadas pelo pintor espanhol Salvador Dalí, ele nasceu em 1904 e faleceu em 1989, não abriu por quê? Segundo o secretário Márcio Marino, o horário de visitação do espaço ainda não foi definido, o que estava previsto para ter ocorrido na véspera. Durante a inauguração na quarta-feira, o espaço funcionou de 9 às 17 horas. O pessoal foi na quinta, na sexta e essa semana poderá que seja aberto ou não. O Espaço Cultural Acervo Antônio Bachi fica na rua Major José Inácio, número 2048, em frente ao Museu Tolentino, na Praça Coronel Salles, no centro da cidade. As informações você pode obter pelo telefone 3362-1000. O local foi climatizado para preservar as obras e tem cofre para guardar o acervo quando o museu permanecer fechado. Daí tomada todas as medidas. E lembramos que o pecuarista Lover Ibache foi quem doou as gravuras para São Carlos. E essa obra, feita pelo Salvador Dalí, volto a repetir, retratam a Divina Comédia, clássico da literatura do poeta renascentista Dante Alighieri, e foram cedidas em 2013 à prefeitura pelo Lover Ibache, ele que é cidadão são-carlense. Você está acompanhando pela DBC o nosso Panorama Geral. E o Panorama Geral vai ser visto agora pelo Dr. Eunísio Malaguti, presidente do Sindicato Rural. Ele vai conversar conosco sobre as dificuldades da seca, sobre a crise da avicultura e outros detalhes que você vai ter a partir de agora. Bom dia, caro Eunísio Malaguti. Bom dia a todos que cuidam da avicultura de corte e que a DBC sempre nos leva notícias aos produtores, aos avicultores. Bom dia a todos. Na verdade é o seguinte, o setor de avicultura na nossa região tem sofrido muita penalidade, muito prejuízo, pelo seguinte, existe uma ação judicial que as firmas, quando estão à beira da falência ou devem muito, elas pegam como recuperação judicial. E aqui alguns frigoríficos já andaram pedindo essa recuperação judicial. Só que normalmente a justiça concede 10 anos para o avicultor que abate as aves, o empresário do frigorífico, pagar parcialmente os produtores de frango, porque a prioridade para receber são dos empregados e do fisco federal que tem algum crédito como o frigorífico. Então, na verdade, essa recuperação judicial pega os avicultores descapitalizados, fazem os lotes completos, levam lá os pintainhos e produzem o frango. É uma produção da granja de 50, de 30, de 80 mil frangos. Esse frango é retirado para o abate e depois a firma que faz o contrato de parceria, ela abate, recebe, mas não paga o percentual, que já é pequeno,
mas não paga o avicultor pelos prejuízos que ele está levando. Então nós fizemos uma solicitação a diversas entidades políticas e do setor avicultura para que essa medida de recuperação judicial seja revogada, porque na verdade ela só está favorecendo ao empresário, ao intermediário, ao agronegócio do abate e da avicultura. Essa é uma pena pesada, como foi também para o canavieiro, e muitas usinas usaram esse ardil de recuperação judicial para levar ao prejuízo do avicultor, porque concedido a recuperação judicial, eles não cumprem e desaparecem da região, e o avicultor ou o cooperado de cana também não recebe o que ficou atrasado. E, doutor Anísio, como que o senhor analisa, como presidente do sindicato, a situação dos avicultores na região? Na verdade, é uma situação um tanto difícil para o avicultor. Não basta a região próxima de mercados consumidores, próxima de uma região bastante facilitada de rodovias. O avicultor daqui, ele produz o frango, mas a alimentação básica, como é o milho e a soja, elas vêm de outras regiões, encarecendo, na verdade, o custo de produção do frango que vai ser abatido. E isso não tem condições do avicultor tocar a atividade do começo ao fim, as suas expensas. Ele tem que ser forçosamente obrigado a fazer a integração com as firmas, e que depois também desaparecem da região, devendo bastante dinheiro, como foi a avicultura, é também o canavial. Então não há crescimento de granjas na região, porque ela tem uma série de fatores contra a atividade que não permite melhorar o preço de recuperação para a criação de um lote de frango. Jornal DBC Web. A informação completa. Jornal DBC. Informativo do transporte coletivo. Recadastramento de estudantes. Você que possui o PIS estudante e está matriculado para este ano letivo, deve se recadastrar nos postos de vendas da estação FEPASA ou na Alexandrina, número 781, munido do bilhete eletrônico, RG, CPF e comprovante de residência e ficha cadastral preenchida, que deverá ser retirada na escola. Mas atenção, os estudantes que não se recadastrarem não terão direito ao desconto. Informações: atenaspaulista.com.br ou 3306-4228. Atenas Paulista, transportando vidas. A Unimed não para de investir e agora oferece mais uma facilidade. É o call center 24 horas da Unimed São Carlos. Com apenas uma ligação, o cliente Unimed tem acesso aos principais departamentos e serviços. Em São Carlos, basta ligar 2107-7333. Já para o restante do país, 0800-724-8333. Se você ainda não é cliente Unimed São Carlos, faça seu plano e tenha essa e muitas outras facilidades. Acesse www.unimedsaocarlos.com.br e saiba mais. Campanha DBC-FM. Vamos lutar para que seja inserido no currículo escolar o ensino sobre a Constituição Federal. No Fundamental, Básico, Graduação e Pós-Graduação, o estudo será obrigatório. Você conhece a Constituição? Participe desta campanha. Divulgue. Lute pelos seus direitos. Apoio. Jornal DBC-FM. Panorama Geral, com Antônio Walter Frujueli, do Jornal DBC. Você está acompanhando pela DBC FM o nosso Panorama Geral, a notícia sempre tratada com muito respeito. Olha, boa notícia para Ibaté. Alô, 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 Ibaté. O Grupo Asa Alumínio confirmou a compra do prédio da antiga Companhia Brasileira de Tratores. A Prefeitura de Ibaté também confirmou a compra pela empresa Imbaté Empreendimentos Imobiliários Limitada. A empresa faz parte do grupo de empresas da América Latina na fabricação de produtos de alumínio. Ao contrário do que muita gente divulgou, a compra já foi feita e, inclusive, a Prefeitura já teria recebido um pedido para a revisão do pagamento do IPTU. A empresa estuda o que vai ser feito na área. A empresa também negou
que qualquer pessoa que esteja falando em nome dela não está autorizado. A população de Ibaté está festejando a chegada da nova indústria e estamos aguardando aí porque vai aumentar a mão de obra e os empregos em Ibaté. E você sabe que a Asa Alumínio é uma das maiores produtoras de perfilados de alumínio. E você, inclusive, vai ter aí uma empresa já fundada há muitos anos e, finalmente, o prédio da antiga CBT volta a ter vida em Ibaté. A Câmara Municipal de São Carlos volta do recesso no próximo dia 22, terça-feira que vem. Inclusive, o presidente Marquinhos Amaral já fez o aviso, comunicou à imprensa e as sessões voltam dia 22. Isso é, inclusive, o que chega na nossa redação. Agora, ouvi um comentário pela cidade de que o apresentador de rodeios, Ivan Lucas, teria sido convidado para trabalhar na Secretaria de Comunicação. E, inclusive, muita gente discute, mas ele tem formação jornalística, está preparado para exercer essa função, porque ele é apresentador de rodeios, é um locutor cowboy, mas aí veio a indagação. Ele está preparado, ele tem formação técnica, para ser da comunicação? Então vamos aguardar o que é que estará sendo anunciado e falado para toda a nossa equipe de jornalismo. Olha, a Prefeitura de São Carlos comentou há algum tempo atrás que pretende terceirizar a mão de obra da UPA de Santa Felícia. Mas me parece que essa é uma medida que não tem apoio legal. Tanto que o Tribunal Regional do Trabalho de Araraquara proibiu, o Tribunal Regional do Trabalho em Campinas proibiu a Prefeitura de Araraquara de terceirizar serviços médicos e de outros profissionais da saúde na UPA, Unidade de Pronto Atendimento Central da cidade, como a administração do Marcelo Barbieri pretende. Inclusive, se ele contratar ou terceirizar o serviço, a Prefeitura de Araraquara sujeita-se ao pagamento de uma multa de R$10 mil. A notícia já foi publicada no Diário Oficial e agora a intenção que Araraquara tinha de terceirizar o serviço médico da UPA central da cidade, por determinação legal, não vai poder ser feito. Ipsis literis, vamos ter a aplicação também em São Carlos, caso haja a tentativa de privatizar, terceirizar os serviços médicos dentro da Prefeitura no Santa Felícia. E como notícia final, eu quero dizer para você, meu amigo da DBC-FM, é que os jogadores brasileiros acabaram perdendo valor com a perda do campeonato mundial. Inclusive, após a lesão que sofreu Neymar devido à joelhada do lateral Suninha, Neymar foi para casa no Guarujá. Começou a recuperação e agora está lá na Granja Comari. Mas os preços dos jogadores estão caindo bastante. Tanto que, por exemplo, o Hulk, que valia 40 milhões de euros, agora já passou a valer 35. Inclusive, é efetivamente uma queda de mercado, porque os jogadores que perderam esta situação, esse caso, eles passam então a ter uma diminuição de valores. E todos eles perderam também no valor dos passes. Fica aí, portanto, uma notícia que a derrota também não foi boa para os jogadores.
não é verdade? Porque perderam o valor de seus passes e consequentemente, o valor de mercado. Panorama Geral, com Antônio Walter Frujueli, do Jornal DBC. Amigos do nosso Panorama Geral, dentro do programa Jornal DBC, nós vamos conversar hoje com o secretário de Obras, Trânsito e Transportes de São Carlos, o engenheiro Márcio Marino. Ele assumiu ano passado a Secretaria de Obras e agora acumula interinamente a Secretaria de Trânsito e Transportes. O Márcio está conosco porque existem assim muita coisa que o São Carlense precisaria saber da atual administração e evidentemente com esclarecimentos que possam elucidar os nossos ouvintes. Márcio, nosso bom dia aos amigos da DBC FM. Bom dia. Bom dia, amigos da DBC, bom dia, Dr. Walter. É um prazer imenso retornar a essa casa e poder ter essa oportunidade de esclarecer e prestar contas do trabalho que estamos desenvolvendo junto à Prefeitura Municipal. O governo do engenheiro Paulo Roberto Altomani administra a cidade há 18 meses e mais alguns dias, 1 ano e meio. Agora, você pegou o bonde andando. Você não é um secretário nato, você não nasceu com a administração Paulo Altomani, mas depois você foi convidado e acertou a sua posição, você que é são carlense, prestando serviços à cidade. Agora, eu tenho como jornalista, como advogado, como uma pessoa que mora em São Carlos há mais de 60 anos, eu tenho uma pergunta fundamental a ser feita na administração do Paulo Roberto Altomani. Nos 18 meses, nós não tivemos uma obra de marca do governo Paulo Altomani. Nesses 2 anos e meio que restam para o governo, qual será a grande obra? O que é que o Paulo Altomani vai fazer para deixar um marco do seu governo? Olha, Dr. Walter, o que nós estamos focando bastante para marcar não só a gestão do Altomani, como para beneficiar uma grande parte da população de São Carlos, é a tentativa e a obra para o término das enchentes de São Carlos. Nós estamos promovendo agora uma abertura na rua Rui Barbosa e uma abertura por baixo dos trilhos do trem, lá atrás do shopping, lá atrás da rotatória do Cristo. Com essas aberturas, nós entendemos que aquela região toda será beneficiada com o fim das enchentes. Isso será uma obra de marca, porque, apesar de ser subterrânea, mas vai ser um benefício muito grande para a população. Estamos também em projeto de um viaduto, de uma ponte estaiada, que vai sair da Avenida Grécia e vai chegar lá nos altos da frente do shopping para pegar Bruno Ruggiero. Essa é uma obra que nós estamos projetando para 2016 e estamos buscando verba junto ao governo do PAC 3. Temos ainda algumas obras relevantes na cidade que não são obras enormes, obras de grande porte. Porém, elas são pontuais. Estamos atacando o São Carlos 8 com uma praça lindíssima que vai contemplar cinema, vai contemplar quadra de esportes coberta, vai contemplar a pista de skate, parte cultural. Estamos no Santa Felícia com uma praça esportiva, uma praça de árvores e flores e ainda uma quadra própria para deficientes visuais jogar futebol. Estamos fazendo nessa delegacia a revitalização de 6 praças para a população. Então veja, não há uma grande obra, mas existem várias pequenas obras. Isso também será uma marca porque nós conseguimos fazer com que a administração chegue a toda a população de São Carlos. Um aspecto importante que eu fiz essa pergunta, por exemplo, se você falar Antônio Macei fez a rodoviária, fez o mercado, fez o viaduto 4 de novembro e deixou uma marca indelével na nossa história. Agora,
começo de gestão, é que geralmente o administrador já planeja o seu governo em termos de grandes obras. Você tocou num assunto muito importante, que é a passagem sob os trilhos da antiga Paulista lá no shopping, porque na verdade ali se represa a água. Eu sei que já foi encaminhado um projeto há tempos atrás ao DENIT, já havia até sido liberada uma verba de 5.700.000 reais para aquele local, e depois aí o governo Paulo Automani é que vai ter que fazer essa obra. Agora, conte para nós como é que está o andamento desta obra de fundamental importância para a cidade. Bom, a obra está aprovada pelo DENIT, está aprovada pela ALL, temos o projeto aprovado e agora nós estamos na fase de captação de recursos. Existe uma alternativa que nós estamos pedindo ao DENIT, porque é uma tecnologia austríaca, que ela é um tatuzão que faz a abertura embaixo da linha do trem, sem interferências, sem escoramento, sem grandes interferências no trânsito ou na região, e faz esse furo em uma semana. Então é uma obra que tem limpa, um processo construtivo não destrutivo, rápida e mais barato que o convencional. Então nós estamos buscando essa tecnologia para trazer e mudar esse projeto. Porém, o projeto original está aprovado, nós estamos agora em via de buscar o dinheiro e fazer. Mas existem ainda algumas obras que estão em projetos que serão relevantes e acho que nós conseguiremos fazer. Vou citar algumas e não vou explicar para não tomar muito seu tempo. A avenida que sai da Educativa, passa pela Pau Brasil e corta o terreno da Tapetes e chega na portaria do Sabará, completando o sistema viário. A avenida que vai sair da Faber, lá do Parque Industrial, vai passar em cima da linha férrea, vai passar lá atrás do Jardim São Paulo e vai chegar na Araci, um viaduto ali, que vai desafogar toda a região. São obras importantes para o município. Falando ainda em obra viária, nós estamos terminando o projeto de uma ligação do Querigma, quem vem de Araraquara, entra ali pelo Querigma, que é atrás do Parque Fer, passa por trás do Faber 3, passa atrás do shopping e vai sair na estrada de Ribeirão Bonito, por trás lá na Araci. Então o sistema viário complexo que nós estamos promovendo, que devemos concluir até 2016 também. São obras importantes que vai desafogar um pouco o trânsito central da cidade de São Carlos. Não sei se você conhece bem a história de São Carlos, mas a linha férrea, quando foi construída o novo traçado da Companhia Paulista de Estradas de Ferro, era justamente para fazer o contorno da cidade pelo lado sul. Aí o Antônio Macei quis, o Antônio Macei quis que a rodovia passasse aonde ela está, quando na verdade, quando foi traçada a nova estrada, inclusive começou no tempo do Jânio Quadros e depois os outros governos seguiram, o trajeto inicial da rodovia Washington Luiz era para sair lá mais ou menos na entrada, na baixada da Liquigás, por ali, fazer a volta e ir para Ibaté. E o Antônio Macei foi contra, na época, não, eu quero que faz no centro, na cidade, porque na época dele, há 40, 50 anos atrás, não havia nada aqui, não havia Jockey Club, Itamaraty, São Carlos 8, não havia nada. E eu tenho, através da minha vida jornalística, com todos os mandatários da cidade, eu sempre falei que a ligação da estrada, por exemplo, de Ribeirão Bonito, já feita há muitos anos, com a estrada da Washington Luiz, na época em que o senhor Nelo Morgante, ele era dono da usina, seria uma facilidade ele fazer a doação. Hoje, nós estamos aí com a Shell, dona da usina de Baté, a usina da Serra, e uma dificuldade tremenda para você conseguir 1 metro quadrado de terra. Quer dizer, eles não vendem e, evidentemente, segura o projeto e o crescimento de uma cidade. Essa obra, me parece, se o Paulo Automani conseguir fazê-la, vai ser um marco muito grande na cidade, porque nós passaremos a ter fechar o nosso anel viário, não é verdade? Nós temos já
em contrapartida da Sobloco, atrás do shopping, ali atrás da USP 2, uma interligação. Você passando atrás do shopping do Swiss Park, já passa por trás do campus da USP 2, já está chegando quase lá atrás do Santa Felícia. Essa já é uma contrapartida que está em execução, que vai fazer parte desse plano nosso. Quer dizer, nós já temos quase um terço já preparado para fazer. O Antônio Macei, quando fez isso, eu acredito que ele deve ter pensado... Quando duplificou, viu? Vamos trazer a Estrada de Terra para mais perto de São Carlos, para trazer o progresso para cá. Deve ter pensado nisso. É a forma do administrador querer tirar alguma vantagem para a cidade com um meio de transporte. Talvez seja isso. Hoje, nós gostaríamos muito que ela estivesse mais longe possível, né? Porque a linha de ferro, hoje em dia, ela mais nos atrapalha do que ajuda. Inclusive, São Carlos também pecou muito, porque nós não temos no contorno da Orson Luiz uma marginal interna, né? Não tem. Não é verdade? Quer dizer, você poderia ser uma outra opção para o trânsito de São Carlos. Mas a cidade está aí, os problemas estão aí, e a gente, não é? Você citou a rodoviária. Nós estamos já terminando o projeto de uma nova rodoviária, que ela será lá no final do antigo aeroporto, né? Atrás, lá onde está o NAI, pertinho da rodovia, em frente à Federal. A nova rodoviária será lá. Os ônibus interurbanos não entrarão mais na cidade. Eles vêm, param na rodoviária e vão embora. A interligação será somente com ônibus da linha municipal. Então, essa rodoviária passando para lá, acredito que faz com que o trânsito em toda aquela região melhore. Tenhamos ali o prédio da rodoviária, nós vamos tentar usar como órgão público, algumas secretarias, e junto com a rodoviária, atrás será o AMI, que é uma busca, ele já está conquistado para São Carlos, o AMI já está prometido e conquistado, e nós vamos fazer junto lá. Vai ficar no mesmo terreno, vai ficar rodoviária, um estacionamento e o AMI. Quer dizer, vai ser muito bom para São Carlos, aquela região. Inclusive, eu conheço um pouco a vida da cidade, as coisas, existe também muito dinheiro carimbado para esses 2 últimos anos, 2 anos e meio do governo do Paulo Altomani. Ele poderá fazer muitas obras, porque o PAC 2 já deixou aí uma quantidade boa de dinheiro carimbado que poderá ser utilizado. Inclusive, já tive a oportunidade de comentar isso, quer dizer, se efetivamente se concluir todas as obras, depende agora só da vontade política de que elas sejam feitas, ainda o Paulo Altomani poderá deixar uma marca expressiva do seu governo na cidade, não é? Lança o PAC 3 agora, né? Depois de outubro tem o PAC 3, né? Tem bastante dinheiro prometido para mobilidade urbana, esportes, e terraplanagem e pavimentação. Agora, como diretor de trânsito, uma cidade que foi feita por portugueses, uma cidade quadrada, e os 100 metros, ela dá de um bueiro no outro. Na verdade, os quarteirões têm 80 metros, não é? Quer dizer, e geralmente a rua tem 14 metros de largura. Era o padrão português. Nós fomos fundados em 1857, não tinha carro, não tinha a tecnologia que tem hoje, e talvez tivéssemos também alguns dos nossos mandatários não tido assim aquela visão futurística que haveria necessidade de se prever o futuro para poder melhor administrar. A gente precisa administrar sempre uma geração na frente. A gente tem sempre que fazer, por exemplo, para os meus netos. A gente tem que fazer uma São Carlos para os meus netos. Agora, eu não vejo, com toda sinceridade, nós temos aí 150 mil carros na cidade. Eu não vejo saída para o nosso trânsito, a não ser fazer contornos de pistas de 3 vias cada uma e procurar ao derredor da cidade fazer um grande anel viário para o ano de 2050, porque eu não, na minha visão, eu não vejo dentro de Avenida São Carlos, Rua Episcopal, Alexandrina, Major, 7 de setembro, o que é que se vai fazer? Não é verdade? Nós temos aí uma média de quase um veículo por domicílio. 155 mil veículos é a frota de São Carlos atual. 235 mil habitantes, nós estamos aí com uma margem muito mais que metade da população. São Carlos tem alguns problemas. As avenidas e ruas que cortam,
elas nunca dão sequência. Você vai uma preferencial até um determinado momento, depois pare, depois continua a preferencial. Aqui corta norte-sul ou leste-oeste, Major José Inácio, Padre Teixeira. São ruas que deveriam ter um trânsito mais fluente e elas são brecadas pela Alexandrina, pela Episcopal e assim sucessivamente. É um quadrilátero travado. A solução seria, primeiro, fazer com que o trânsito fluísse sempre em mão dupla. Depois fazer anel viário. Depois deixar os ônibus próprios em corredores. Por que corredores de ônibus? Para poder ter fluidez e a pessoa se sentir na vantagem de andar de ônibus e não andar de carro. O São Carlos hoje não está tendo onde estacionar. Mesmo com área azul. Você não tem vaga. Mesmo com área azul, é difícil estacionar. Então você quer ir no mercado, você quer ir num local assim, você não acha vaga. E o São Carlense, e eu me incluo, gosta de parar na porta para poder comprar. Né? A gente tem esse costume, São Carlense é assim. Se você ficar 3 quadras longe, você já acha que está longe. Você vai para São Paulo, você anda 8 quadras e acha que está perto. Mas a gente aqui tem esse costume. O São Carlense tem costume de andar no meio fio da rua. Ele não vai nem para cá nem para lá, ele anda no meio da rua. Quer dizer, onde poderia vir 2 carros, ele anda no meio, só tem um. Então essa educação de trânsito a gente tem que trabalhar e não é rápida a mudança. Tem que fazer planejamento, estudo, divulgação do trabalho feito, fazer a orientação devida. Não precisa ficar multando todo mundo, mas orientando do como proceder. E fazer com que os carros circulem ao redor e só vai para o centro aqueles que têm realmente necessidade de estacionar. Essa é um plano para São Carlos simples, porém difícil de executar, não é rápido, porque nós temos muito carro que quer ir no mesmo lugar. Eu havia sugerido aos candidatos, por época das eleições, nas entrevistas que nós fizemos para os problemas da cidade, se fazer um traçado Universidade Federal até a Igreja de Santo Antônio na Vila Prado. E esse traçado seria em 2 mãos, não teria estacionamento e com ônibus que faz esse traçado para que você tenha de 20 em 20 minutos um ônibus subindo, outro descendo, ou mesmo com 4 ônibus fazendo esse circuito circular. Porque o grande problema, quem está, por exemplo, no Trevo Sul de Ribeirão Preto, ele vai até Trevo Norte de Ribeirão Preto, ele precisa ir a um banco. Muitas vezes ele poderia vir até a avenida e começar o nosso trajeto, porque se nós não utilizarmos o transporte público, nós não vamos ter mobilidade em São Carlos. Porque hoje você vê, hoje não precisa dizer, eu moro aqui na Rua Episcopal. Nós estamos transmitindo o nosso jornal da Rua Episcopal, 2717, estúdio da DBC. Eu moro em frente. Tem dias que eu levo 10 minutos para tirar o carro da garagem. Porque eu recebo o fluxo que vem do Santa Felícia, recebo o fluxo da avenida. Quer dizer, agora, como vai solucionar isso? Agora, se tivesse ônibus que sobe e desce na avenida, isso são projetos para serem estudados, não é? Mas se tivesse um ônibus, por exemplo, para mim, eu ia ao Banco do Brasil, eu ia até a Avenida São Carlos, pegava um ônibus, descia na Catedral e o Banco do Brasil e voltava. E economizava os R$ 3,50 que eu pago de estacionamento quando eu vou ao Banco do Brasil. Entende? Quer dizer, esse é um problema individual. Agora, como o meu, existem muita gente que poderiam pegar o carro e ir até a Igreja de Santo Antônio, vir no centro comercial, alguém que está aqui no Jardim Santa Marina, alguém que está aqui pela antiga estrada ali de Ribeirão Preto. Quer dizer, põe um carro, vai, pega a avenida, por exemplo, você teria aí quase que 10 quilômetros de trajeto para ajudar. Porque eu acho que nós vamos ter que pensar soluções assim, de colocar o povo para usar o transporte público. Senão, nós não vamos conseguir mobilidade. Não tem condições. Não é verdade? Se incentivar o uso do veículo, é o caos. Incentivar o uso dos veículos é o erro. Nós temos que incentivar o transporte público. Para isso, nós temos que ter mais linhas, mais rapidez, mais conforto para a população. Aí nós conseguimos incentivar. Nós temos aí, na beira
de uma nova licitação das empresas de ônibus, que vamos trocar ou manter a empresa atual, mas tem uma nova licitação. E vamos ver se a gente consegue, com isso, fazer 2 terminais no centro, mais 2 em bairros, para que a pessoa possa fazer essa locomoção mais rapidamente, sem precisar nos passar no centro. Exemplo disso, quem mora no Araci e trabalha no Santa Felícia, não deveria vir no centro para ir para lá. Tem que cortar por fora, fazer um transporte que faça interligação. Então nós estamos pensando em fazer um terminal de ônibus para o Santa Felícia, um lá perto da Araci, um perto da Vila Neri e um aqui em cima da parte norte. Fazer com que a linha de ônibus seja rápida, depois as linhas menores fazer a interligação bairro até esse ponto de transposição. Você entendeu? Então, entre os quatro centros de distribuição de ônibus, a linha rápida. E depois no bairro, outro ônibus para fazer a interligação da população. Fazendo com que seja mais rápido o transporte. Porque se demorar 40 minutos, 1 hora para você pegar o ônibus da sua casa e ir trabalhar, essa 1 hora faz com que a pessoa se desanime de pegar o ônibus e pega o carro porque em 10 minutos ele chega. Então nós precisamos mudar esse conceito de tempo. Agora, é um aspecto importante a velocidade do ônibus, né? Se o ônibus também não tiver uma linha limpa, um trajeto limpo, ele vai ficar brecando, parando, quer dizer, então tem que fazer corredores de ônibus dentro de um critério que possa atender a sociedade, porque governar é atender o todo, Exato. Não é atender as minorias. Não. O governo tem que ser para as maiorias. Esse é um princípio técnico muito, muito importante. Agora, eu vou fazer uma pergunta para você, meio fora assim, mas que está dentro também da sua área. E a questão do wireless? Para a gente ter aí internet gratuita na cidade e nos principais pontos. Como é que está a prefeitura? O que você tem conhecimento nesse aspecto? O que eu tenho conhecimento é que está se fazendo o estudo para começar na região do mercado, na região central, e fazer todo o sistema de internet grátis naquela parte do comércio. E as informações que eu tenho são que estão sendo feitas as licitações, porque tem um cabeamento, tem uma torre, uma coisa diferente que precisa ser feito, e o prefeito gostaria de fazer isso aí esse ano ainda. Mas é uma informação que eu tenho extraoficial por estar envolvido no processo. E maiores detalhes eu não sei. Não, mas eu estou perguntando assim, aproveitando a oportunidade, porque na campanha muitos prometeram que a cidade teria pontos de internet gratuito, não é verdade? E o Otomani está buscando isso aí, já está em fase de contratação, inclusive, tem projeto, já está em andamento. Mas eu não posso te falar dos detalhes, mas existe o processo em andamento para ser executado isso. Eu gostaria de perguntar agora para você, nós falamos em transporte, trânsito, agora, os amarelinhos, como você vê a função dos amarelinhos? Como é que você vê esses meninos trabalhando? Olha, Antônio Varta, eu acho de extrema importância que haja essa função na cidade, e eu acho até que nós temos poucos amarelinhos. Nós precisamos ter o dobro. Mas os amarelinhos, eles precisam usar a metodologia da orientação. Eles precisam fazer com que o trânsito ande sem punição. Há alguns casos que não tem como não punir, porque são os infratores de fato que não utilizam o equipamento de segurança, que é o cinto, que fala o telefone, que estaciona no lugar errado, que vira contramão. E não tem jeito como se não punir essas pessoas. Agora, a orientação dos amarelinhos é um fator muito importante. Eu vejo que qualquer intervenção que há na cidade, qualquer movimento, qualquer show, sem o amarelinho, a confusão é muito grande. Eles orientam, eles fazem com que a sistemática do trânsito no entorno do evento se normalize, faça com fluidez e com segurança. Então é uma função que eu falo que é muito importante, e espero que a gente consiga dobrar o número de amarelinhos para ter uma orientação melhor na cidade de São Carlos. Agora, e o trânsito rural? Como é que anda aí o trânsito rural? Como é que andam as rodovias que servem o nosso campo? As rodovias, por enquanto, elas estão boas, né? Porque não vieram as chuvas ainda. A hora que começar a vir chuva, começa a fazer buraco para todo lado, e aí a Secretaria de Serviços Públicos se enrola, porque
é complicado atender tudo ao mesmo tempo. Nós temos linhas de ônibus da atendimento rural, está trabalhando de uma forma tranquila, está atendendo toda a região que precisa, não há alunos sem transporte, o transporte atende todos os cantos necessários. Eu recebi uma solicitação essa semana, inclusive do pessoal do Sem Terra, que nós estamos agora vendo se eu consigo adotar uma linha, porque lá tem 32 crianças que estudam em escola pública, então eu também estou tentando buscar uma linha para buscar essas crianças e levar lá naquele acampamento, o assentamento ali perto do Brua, na estrada do Brua. Então esse trabalho, eu considero que é um trabalho eficiente, está bem feito e não vejo problema algum. A expansão, ela só vai ser necessária no momento que tivermos aberturas de escolas perto. Então, por enquanto, eu acredito que não tem que se mexer nisso. Bom, para encerrar, tem uma última questão que eu gostaria de levantar com você, é a questão do maquinário para obras. Como é que anda aí essa parte? Você fala em transporte, trânsito, obras, quer dizer, e precisa de um equipamento muito novo para não dar conserto. Como é que anda a parte de equipamentos da prefeitura? Antes de eu responder essa pergunta, eu vou te falar como é que funciona a Secretaria de Obras. Nós temos hoje 68 obras em andamento, 42 obras na prancheta para serem executadas, 68 executando. Das 68, nós temos todas terceirizadas. Então a Secretaria de Obras, ela pega o projeto, licita e após a licitação faz a obra com terceirizado. Nós não temos nem mão de obra nem equipamento próprio. A Secretaria de Serviços Públicos é a que tem os equipamentos, as máquinas para terraplanagem e etc. Essa secretaria tem vários equipamentos. O que nós hoje, como secretário de trânsito, estamos fazendo? Nós estamos cuidando da manutenção da frota. Uma manutenção, a frota da cidade de São Carlos é uma frota antiga. Entre carros, motos e máquinas, nós temos poucos equipamentos novos. E frota antiga que nem carro velho na garagem. Ele dá oficina. Você vai botar ele para a rua, ele dá oficina. Você vai tentar consertar, custa caro. Você vai buscar uma peça, não acha. Então nós temos muitos problemas com relação à manutenção de máquinas e equipamentos da prefeitura, por causa que a frota é uma frota antiga. Porém, o que dá para se fazer? Nós fizemos aí a semana passada uma licitação de terceirização de mão de obra de manutenção. Então hoje eu não trabalho só com mão de obra própria, eu terceirizo também uma manutenção. A empresa vem com seus funcionários dentro da garagem da prefeitura e conserta nossos carros. Então eu consigo com isso o quê? Uma eficiência de trabalho, porque existem vários veículos da prefeitura que não podem ficar estacionados na garagem por estar quebrado. Eu preciso dar fluidez no andamento do serviço. As pessoas precisam dos veículos e das máquinas. Então nós terceirizamos isso e com isso nós conseguimos uma agilidade para a entrega dos carros da prefeitura. Bom, as máquinas nós temos, de total, nós devemos ter umas 25% novas, ou 75% máquinas antigas. Isso nos causa muito problema, porque elas não dão o mesmo resultado que uma máquina nova. E quando quebra, uma máquina é muito mais difícil de consertar, muito mais demorada. Porém, com essa terceirização de máquinas e veículos leves e veículos de transporte, nós conseguimos dar uma agilidade melhor do que vinha vindo. Adquirimos agora 2 novos elevadores para levantar os carros, porque só tinha um. Adquirimos um alinhamento e uma máquina para alinhar e balancear veículos, que você conhece muito bem o que é isso. E lá na prefeitura a gente trocava um pneu e não conseguia balancear. Aí o cara saía andando com o carro, o pneu estava ruim. Aí tinha que balancear, não tinha licitação para eu mandar aqui na W pneus para alinhar, porque não tem licitação. Então o pneu ficava rodando lá e acabava estragando de novo. Então agora nós fizemos lá não só o elevador, como também o alinhamento. E as pessoas, para trabalhar, nós contratamos também. Então eu vejo que em breve, a manutenção da prefeitura vai estar dentro dos eixos que a gente quer. Quais sejam? Menos quebra e quando quebra, mais rapidez de conserto. Agradeço a presença do secretário de Obras, Trânsito e Transporte de São Carlos, o engenheiro Márcio Marinho,
que nos deu essa entrevista para o nosso Panorama Geral dentro do Jornal DBC. Muito obrigado, Márcio, e até a próxima. Muito obrigado. Panorama Geral, com Antônio Walter Frujoelli, do Jornal DBC. Informativo do transporte coletivo. Recadastramento de estudantes. Você que possui o PIS estudante e está matriculado para este ano letivo, deve se recadastrar nos postos de vendas da estação FEPASA ou na Alexandrina, número 781, munido do bilhete eletrônico, RG, CPF e comprovante de residência e ficha cadastral preenchida, que deverá ser retirada na escola. Mas atenção, os estudantes que não se recadastrarem não terão direito ao desconto. Informações: atenaspaulista.com.br ou 3306-4228. Atenas Paulista, transportando vidas. A Unimed não para de investir e agora oferece mais uma facilidade. É o call center 24 horas da Unimed São Carlos. Com apenas uma ligação, o cliente Unimed tem acesso aos principais departamentos e serviços. Em São Carlos, basta ligar 2107-7333. Já para o restante do país, 0800-724-8333. Se você ainda não é cliente Unimed São Carlos, faça seu plano e tenha essa e muitas outras facilidades. Acesse www.unimedsaocarlos.com.br e saiba mais. Campanha DBC-FM. Vamos lutar para que seja inserido no currículo escolar o ensino sobre a Constituição Federal. No Fundamental, Básico, Graduação e Pós-Graduação, o estudo será obrigatório. Você conhece a Constituição? Participe desta campanha. Divulgue. Lute pelos seus direitos. Apoio. Jornal DBC-FM. Panorama Geral, com Antônio Walter Frujoelli, do Jornal DBC. Chegamos ao final de mais uma edição do nosso Panorama Geral. Agradeço a sua atenção e lembro que amanhã voltamos com um novo programa. Participaram comigo o companheiro Alexandre Ferrati e Calil Fawaz. Tenham todos um bom dia. Vem aí Kelly Mary e a nossa Manhã DBC. Até mais. Panorama Geral, com Antônio Walter Frujoelli. Opinião, entrevista, comentários, debate. Tudo o que você precisa saber sobre nossa cidade e nossa região. Panorama Geral, com Antônio Walter Frujoelli, do Jornal DBC.